artista que transforma a simplicidade das repetições de formas, letras, pontos em um projeto de qualidade, por meio de diferentes suportes como desenhos, pinturas, fotografias, objetos e livros, construiu sua história nas artes visuais, uma carreira de quase 4 décadas. No Arte na Tela de hoje, Ralph Guery, artista plástico e curador que possui estreita relação com as artes visuais da capital do Brasil. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, fica na divisa do estado do Mato Grosso com São Paulo, com uma vida muito simples, muito normal, de família brasileira da segunda metade do século passado. Significa uma educação católica, uma vida de comunidade, uma vida interligada entre pessoas, amigos e família. É desse lugar que eu saio. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e eles vieram atendendo ao chamado mesmo do Juscelino, né? O Juscelino fez um chamado ao Brasil, né? Venha para Brasília, venha, vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma nova capital, né? Havia isso aconteceu. Mas também porque minhas irmãs mais velhas encerravam naquele momento o ciclo escolar possível na cidade. Elas teriam que sair para estudar mais. E minha mãe era escritora, era apaixonada por Darcy Ribeiro. E o projeto que Darcy tinha de fazer a Universidade de Brasília. E então eles vieram muito movidos pela oportunidade que o banco franqueava, mas pela perspectiva da universidade. A universidade foi muito definidora na noção de uma educação para os filhos. Arquiteto por formação, artista plástico por vocação, a tônica criativa e poética das duas práticas moldaram os contornos de Ralph Guery, que reúne diferentes técnicas em cada novo trabalho realizado. A minha decisão é isso que eu vou fazer, eu sou um artista, é o que eu quero fazer, é meu desenho, minha pintura. É uma decisão muito longínqua, assim, uma decisão de adolescente, lá pelos 15 anos. Mas não tinha uma oportunidade nessa direção. Não havia estrutura de hoje, nem de mercado, nem de escola, nem de ensino, nem de nada. E eu não tinha possibilidade de estudar fora, não existia essa perspectiva assim. Então eu fui fazer arquitetura muito recomendado pelo meu pai, muito bem recomendado pelo meu pai, porque ele conversou bem comigo, assim, dizendo, você vai ser o que você quiser, mas você gosta de arquitetura. Ele percebia, ele sabia disso, né? Eu me ocupava, eu fazia muitos volumes, eu desenhava, eu fazia muitas coisas, já desde muito menino. E então ele via um interesse meu pela arquitetura, o que ficou muito expresso pelo fato de nós estarmos em Brasília, a forma como eu acompanhava a cidade que nós assistimos ser construída. E ele falou, você gosta de arquitetura, faz arquitetura, é um bom curso, é uma boa formação, depois você decide. Depois você vê o que você quer, tem uma profissão que vai ser importante para você. E eu achei que era razoável, que era bacana. E fui fazer arquitetura, fui muito contente de ter feito. O arquiteto era compreendido como um profissional, um artista. Se você pega o arquiteto moderno, típico da escola de arquitetura brasileira, ele é muito artista. Não é à toa que o Oscar desenha e tem tantos desenhos e uma referência uma abordagem tão poética. Da mesma forma, se você pegar Burle Marx, né, que é um paisagista, é um arquiteto, é um pintor, é um ceramista, é um joalheiro, né, são muitas coisas, porque era o arquiteto como um artista mesmo, como um artífice, né, de entendimento do mundo e do funcionamento de uma expressão. Então, nesse sentido, o curso foi muito favorável para mim. Eu tive bons professores, mas também eu logo compreendi que eu não seria arquiteto.
O artista transita entre curadorias e trabalhos autorais, uma carreira consolidada pela constante produção. Eu não sei dizer quando eu comecei, porque a minha noção é muito contínua, assim. Eu me lembro, muito menino, com 6, 7 anos de idade, eu era eu. Você entende? Assim, o meu olhar é ainda o meu olhar, né? Com muito menino, a minha atenção estava voltada para a mancha no muro, o descascado na parede, né? O desenho que se formava no descascado no muro da casa velha. Então não tem essa distinção assim. Agora, na prática, eu segui trabalhando. Demorei muito a começar a expor, exatamente porque eu achava imaturo, né? Eu ficava inseguro com relação àquela produção. E fiz minha primeira exposição em 1980. Ao contrário do jovem de hoje, que eu tenho a oportunidade de acompanhar, o jovem artista que tem a oportunidade de ir para uma faculdade e fazer um curso de arte, fazer uma graduação nesse sentido, ele terá professores, artistas atuantes no mercado, que tem uma noção crítica sobre a condução de uma carreira profissional como artista plástico, e eu não tive isso. Então eu tive que administrar a passagem do menino talentoso, um problema. O talento é um problema, porque fazer arte não é expressão de talento, entende? Você sabe desenhar. Você não é artista porque você sabe desenhar. Você é artista porque você tem algo para contar, né? Você é escritor porque você tem algo para contar. Você é cineasta, você faz cinema, você faz poesia, você faz música, o que quer que você faça como uma expressão artística, você faz por ter algo para contar, identificando que aquela é a linguagem onde você deve atuar. Ralph Guery tem envolvimento com outras gerações da arte contemporânea brasiliense. As experiências trocadas são estímulos constantes para a carreira do artista. Me procuram muitos jovens artistas, não é? Eu tenho chance de acompanhá-los porque tenho curiosidade, tenho interesse. Tenho um filho que é jovem, que é artista e que trabalha super bonito. E por meio do meu filho eu encontro muitos jovens artistas também. Mas muitos outros me procuram, me buscam diretamente e eu tenho o maior prazer em acompanhá-los. Até porque me sinto assim com essa responsabilidade, porque tive realmente a chance de ser da mesma forma acompanhado, a gente como Atos e o Rubem, que são homens incríveis. Eu me flagro com o instinto de mostrar para o Atos. A pequena frequência de convivência com o Atos e com o Rubem, que eu sempre vou achar muito pequena, porque nada é suficiente, ela tinha muito essa função assim de mostrar uma intimidade, você compreende? Como é que o Atos misturava a tinta? Como é que ele gerava o pincel? Quantidade de água? Como é que ele fecha a tinta e guarda a tinta que sobra? Você entende? Isso não tem... Isso é uma lição, né? Isso é uma lição que só uma intimidade te permite. Então não é a pessoa te deitar um conhecimento, te dar uma aula, não é isso. É muito mais simples, é conviver com o hábito, com a forma como a pessoa se aproxima, né? Como a pessoa toma o seu próprio instrumento, né? E faz isso. No próximo bloco, as artes plásticas pela ótica de Ralph Guery. Você pode comparar a pintura, o desenho, como uma cortina que balança, sabe? Ela é bonita, ela é linda, você pode filmar ela, mas você não controla. Você não controla, porque ela se expressa, ela balançará numa relação entre as fibras daquele tecido e o vento, o ar, o meio ambiente. Voltamos em instantes, não saia daí.
No Arte na Tela de hoje, estamos conhecendo o trabalho de Ralph Guerre, artista plástico conhecido pelas suas obras que ocupam o lugar entre a imagem e a palavra. Uma leitura de como as questões cotidianas podem ser lidas e compreendidas. Eu tenho uma querida amiga, Luciana Castelo Branco, e os pais tinham uma coleção de arte. Uma verdadeira coleção de arte moderna brasileira. Então eu estava sempre na casa, naquele apartamento, estava sempre ali, na adolescência. Isso é muito formador, porque não é você ir a um museu de vez em quando e olhar uma pintura boa. Não é a mesma coisa. Não é você olhar um livro. É cotidianamente você conviver ao lado, estar ao lado, poder pegar, tirar da parede, olhar como é, olhar seguidamente, olhar sempre uma boa pintura. A naturalidade do acaso molda sua arte. O desconhecido é a obra-prima essencial utilizada em seu processo livre de produção. Carlos Drummond de Andrade, ele fala, construo o meu elefante com meus parcos recursos, né? E é isso, sabe? É isso. Eu sempre trabalhei com meia dúzia de pincéis e 2 ou 3 tubos de tinta. Você não precisa mais do que isso, entendeu? Não precisa. Abre o aspirador de pó, varre o chão, junta uma água. É suficiente, porque aquilo não importa. Não importa. Sabe, a matéria, o material, a técnica, tudo que você possa aprender, juntar, não importa. O que eu posso te contar, é isso que interessa. Sabe aquela brincadeira de criança que você chega no ouvido do outro, conta alguma coisa e ele conta para o outro, ele conta para o outro e outra coisa chega ao final da roda, não é? Uma das descobertas, dos achamentos maravilhosos do meu trabalho que me simplifica a vida, me tranquiliza, é eu compreender, aceitar que eu não preciso explicar. E que você que vê meu trabalho não precisa ter uma explicação. Não tem uma explicação. E essa é a parte razoável da coisa. Entende? É que o trabalho não é feito numa clareza. Entende? O trabalho ele não é resultado de um projeto estrito sensu, assim, em que eu defino a coisa, né? O trabalho é uma negociação entre o desejo, uma disposição, uma vontade, um projeto, uma intenção, mas também algumas perdas, algumas coisas que eu tenho que desistir, alguns achados, porque o meio não é à toa que a gente chama de artes plásticas, né? É dinâmico, sabe? Você pode comparar a pintura, o desenho, como uma cortina que balança, sabe? Ela é bonita, ela é linda, você pode filmar ela, mas você não controla, porque ela se expressa, ela balançará numa relação entre as fibras daquele tecido e o vento, o ar, o meio ambiente. Acho que fazer o trabalho, fazer arte é compreender a possibilidade de você ter alguma coisa para contar e inserir isso num circuito de uma conversação, de uma linguagem, né? Então, meu trabalho sempre foi muito em função de encontrar uma linguagem, encontrar a minha linguagem dentro do meu trabalho, encontrar um sentido. O artista plástico apresentou no Museu dos Correios, em Brasília, a exposição Recluso, Oficinas Verso, um apanhado de suas produções desde a década de 1980. Algumas obras apresentadas na exposição fazem parte do acervo do próprio artista e outras pertencem a coleções privadas. A ideia da exposição é compreender um problema que eu mesmo criei, um problema grave, porque o meu esforço sempre foi viver do meu trabalho, para encontrar o meu trabalho, para fazer o meu trabalho, para poder reclamar dele e ultrapassá-lo em alguma medida. Viver dele, viver para ele. Eu precisei trabalhar por muito tempo, eu precisei me dedicar a outros empregos, outras tarefas, o que roubava muito do meu tempo. Então isso foi uma conquista muito gradual, muito vagarosa, muito demorada da minha vida. E nessa faina, eu me perdi muitas vezes, deixando que o trabalho saísse do ateliê, saísse de casa, direto,
fazendo uma doação a uma instituição, entregando a uma galeria, consignando a um outro, vendendo a um amigo. E o trabalho ia sem que eu anotasse as coisas. Depois eu tive, na passagem de 96 para 97, eu tive um incêndio no meu ateliê. Então, um tanto do pouco que eu tinha conseguido fazer de fotografias, de registro, anotação, sempre muito parcial, eu perdi nesse incêndio. E me ressinto disso, porque a gente tem que saber, a gente tem que avistar a própria produção. Não basta uma memória. Eu fico diferente. Este projeto confirma uma intuição minha, de que seria importante para mim mesmo retomar um pouco, rever um pouco do meu trabalho. Então, o que nós fizemos foi dar início a um processo de catalogação. Essa é a ideia atrás do Recluso. E permitir que, organizando a partir de agora, eu tenha mais fotos, eu tenha mais registro, eu tenha um pouco mais. Então, um jovem curador, o Renato Lins, fez uma seleção desses trabalhos e construiu uma linha, construiu uma expografia, desenhou uma exposição mostrando um tanto dessa cronologia e uma inserção entre o que eu faço hoje, uma relação com o que eu já fiz. Nós reunimos aqui 283 trabalhos. Isso é nem 10% do que eu produzi. Todo dia eu trabalhei, então eu escrevi alguma coisa, eu anotei numa caderneta, eu fiz uma foto, eu fiz um desenho, eu fiz uma pintura. Então o que acontece é que é significativo sim, especialmente porque a produção conseguiu alcançar colecionadores, amigos, basicamente amigos, né? Pessoas que guardaram o meu trabalho e que se dispuseram a emprestar, e um jovem curador que se dispôs a organizar a partir desse conjunto reunido. Eu creio que é legível um caminho que foi feito, mas cada um desses trabalhos é como uma porta. Ele guarda uma coleção, sabe? Cada um desses trabalhos aponta para uma exposição que está atrás. Aquela pintura de 84 é de uma exposição que tinha 45 pinturas. Cadê as outras 44? Naquela outra pintura, numa exposição que tinha 70 pinturas. Cadê as outras 69? Então, atrás de cada um desses trabalhos estão escondidos uma produção longa. Então, aqui tem 10, 12 assuntos diferentes. Depois adiante, eu termino o projeto muito feliz. Jamais tive uma oportunidade profissional como estou tendo agora. Jamais. Isso é inédito na minha vida, assim, de poder catalogar, de poder dispor de tantas fotos. Então, se você tem um trabalho meu, se você sabe quem tem, faz uma foto, manda lá. Porque a ideia é essa, que a catalogação continue, né? Ela está só sendo começada. E depois de tanto aprendizado e experiências, o que representa a arte para Ralph Guery? A arte é o lugar, é o espaço onde eu me encontro. Então, o que vem para mim sou eu mesmo, eu encontro comigo mesmo. É a própria definição do homem sujeito. Sabe o homem sujeito? No interior se diz assim, homem sujeito, rapaz. Homem sujeito. O próprio trabalho, claro, mas mais do que tudo eu mesmo. Sou eu que me encontro. Para encontrá-las, eu me encontro. Chegamos ao fim de mais uma edição. Nos vemos no próximo encontro com a arte, aqui no Arte na Tela. Até lá! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse
www.tbv.com.br.